Agora eu quero, mediante isso, eu quero pregar para vocês sobre Romanos 5. Nós vamos participar da ceia e eu quero falar sobre a justificação, os frutos da justificação. Romanos capítulo 5 fala sobre justificação. E a justificação é a principal doutrina cristã. Eu sei que você ouve falar muito sobre graça, mas graça não é uma doutrina, não é um fundamento da fé cristã. O fundamento da fé cristã é justificação. E eu quero, porque se você entender a justificação, você não vai viver mais com culpa, você não vai viver mais com medo, você não vai viver mais aterrorizado, porque você sabe aquilo que Cristo fez por você. Eu quero ler Romanos capítulo 5 com você, e quero falar hoje sobre 5 frutos da justificação pela fé. Romanos 5 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, nós temos o que, irmãos? Paz com Deus. Diga assim: eu tenho paz com Deus. Diga mais forte: eu tenho paz com Deus. Mas você tem paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça no qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz o que, irmão? Perseverança. E a perseverança produz o que? Experiência. E a experiência produz o que? Esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração. Por quem? Pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, que nos foi presenteado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus, Ele prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando éramos o que de Deus, irmãos? Inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Digam glória a Deus. Hoje eu quero falar sobre esses 5 frutos da justificação. Eu não sei se você sabe, nós somos uma igreja de tradição reformada, nós somos uma igreja protestante, nós somos uma igreja evangélica. E o fundamento da fé de uma igreja protestante, de uma igreja que vem de uma teologia dos reformadores, é a justificação pela fé. É a justificação pela fé. Essa é a principal doutrina bíblica para nós. Se você entender essa doutrina, você não vai viver mais culpado, você não vai viver mais correndo de Deus, você não vai viver mais atormentado pelo diabo. Você vai viver uma vida leve, tranquila, crendo naquilo que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Então aqui o livro que Paulo escreve aos Romanos é o livro que mais trata da justificação pela fé. Alguns chegam a dizer, pastor Jefferson, que o livro de Romanos é o evangelho de Jesus segundo Paulo. E quando você lê o livro de Romanos, você vai ver que quem tem uma nova vida em Cristo, ele é livre de muita coisa. Capítulo 5 de Romanos diz que Deus nos livrou da ira. Você sabe que virá uma ira sobre a humanidade. A ira vai vir sobre todo homem. Por isso que a priori nós não somos salvos do inferno e nem salvos do diabo. A priori nós somos salvos de Deus, porque Deus virá com a sua ira. Mas a Bíblia diz lá em Romanos que Deus nos livrou da ira futura.
Hoje você não é mais filho da ira, você é filho do Deus Altíssimo. No capítulo 6, Paulo vai dizer que Deus nos livrou do pecado. No capítulo 7, Paulo vai dizer que Deus nos livrou da lei, porque ninguém conseguia cumprir a lei. E no capítulo 8, Paulo vai dizer assim, que ele nos livrou da morte, que nós um dia seremos glorificados em nome de Jesus Cristo. E antes de entrar sobre os 5 frutos da justificação, eu preciso falar para você algumas verdades sobre a justificação. Se você entender a justificação é aquilo que Cristo morreu, a morte substituída, para que você fosse justo diante de Deus, você vai ver um outro relacionamento com Deus. Outro relacionamento com Deus. Esses dias eu ouvi do pastor Aloísio Silva, ele dizendo que infelizmente a maioria dos nossos devocionais diários é para ficar ali se arrependendo dos pecados, e a gente gasta muito tempo nisso. E ele dizia o seguinte, que a maioria do nosso tempo nós deveríamos falar da nossa nova identidade em Cristo. Amém? Eu quero falar sobre 3 verdades sobre a justificação. A primeira verdade é que a justificação é um ato único, declaratório de Deus. A justificação, ela não é um processo. A santificação, ela é um processo. Mas a justificação, ela é um ato que Deus te declarou justo. Deus declarou justo. Então a justificação não é um processo, mas é um ato legal no mundo espiritual, do qual Deus declara, baseado na justiça de Cristo, que todas as demandas da lei a respeito de nós como pecadores foram satisfeitas em Cristo Jesus. A justificação não significa apenas perdão. A justificação é mais do que isso. A justificação é uma absolvição completa diante do pecado. Por isso que o teólogo inglês, um dos teólogos que eu mais admiro, Martyn Lloyd-Jones, esse teólogo muito famoso, você deveria até ler alguns livros dele, ele falando sobre a justificação. Martyn Lloyd-Jones disse o seguinte, que a justificação não significa mero perdão, inclui o perdão. No entanto, é muitíssimo maior que isto. Além disso, a justificação, presta atenção, afirma que Deus nos declara completamente inocentes, nos considerando pessoas que jamais pecaram, e Ele nos declara santos e justos. Justificação é Deus olhar para você e não ver nenhum pecado em você, porque Cristo levou todos os seus pecados. Diga aí um glória a Deus. Então a justificação não é um processo. Um dia lá no juízo final eu estou num processo. Não, isso é santificação. A justificação é instantânea, é completa, é final. O homem é justificado completamente em Deus. Quando você nasceu da água e do Espírito, Deus veio e te justificou, declarou você justificado. Não há pecado mais na sua vida. Deus não olha você mais como um miserável pecador. Deus olha agora como você que foi pago todos os seus pecados, e nenhuma condenação há mais sobre a sua vida. Diga um glória a Deus aí. Em segundo lugar, a justificação, ela é recebida pela fé. Paulo diz aí em Romanos capítulo 5, verso 1, tendo sido pois justificados pela fé. Eu creio que na cruz do Calvário Jesus morreu pelos meus pecados. Eu deveria estar naquela cruz, mas Jesus levou todos os meus pecados, passados, presentes e futuros. Todos os meus pecados foram pagos naquela cruz. Eu não devo mais nada para Deus. Eu quero repetir isso. Você que nasceu de novo, você não deve mais nada para Deus. Jesus já pagou toda a sua dívida. É tão bom que alguns de vocês não conseguem acreditar nisso. Por quê? Nós viemos de uma teologia romana, onde a salvação é pelas obras, onde a salvação é pelos méritos. Por isso que os reformadores, eles vieram tanto falando sobre justificação, para que nós pudéssemos entender isso.
Em terceiro lugar, ainda não estou falando dos frutos, eu estou falando de algumas verdades sobre a justificação. A justificação é por intermédio de Cristo. Lá em Romanos capítulo 5 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos o que, irmãos? Paz com Deus. Por meio de quem? Das nossas obras? Da nossa oferta? Do nosso mérito? Não, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essas três verdades sobre a justificação, talvez esteja sintetizado no versículo de 2 Coríntios 5, 21. Para mim, esse versículo aí é a síntese da justificação. Olha só o que diz: aquele que não conheceu o pecado. Quem é que não conheceu o pecado? Jesus. Sim? Estamos juntos? Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós. Aonde Jesus se fez pecado por nós? Na cruz do Calvário, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu quero dizer para você, mesmo que você não acredite, você, por causa da obra de Cristo, e porque você creu na obra de Cristo, porque você teve fé na obra de Cristo, hoje você não é mais um miserável pecador. Eu quero dizer para você que, segundo a Bíblia Sagrada, a sua nova identidade é: você é justiça de Deus. Diga aí para o seu vizinho: você é justiça de Deus. Você é justiça. O dia que nós entendemos melhor, eu sei que numa pregação de 40 minutos, você não vai entender tudo sobre justificação, mas o dia que você entender o que é justificação, você não vai viver mais essa vida aí debaixo de condenação. Você não vai viver mais essa vida: olha, Deus tem misericórdia, senão você vai jogar um raio na minha cabeça. Deus, olha, coitadinho de... Não, você não vai viver mais assim, porque você vai entender que Cristo na cruz, Ele já pagou o preço. A ira de Deus veio sobre Jesus, para que não viesse sobre você. Aí você fica pensando, eu fico pensando no dia do juízo final, pastor. No dia do juízo final, como é que vai ser? No dia do juízo final, Cristo vai entrar na sua frente e vai dizer: eu paguei todos os seus pecados. Aleluia, aleluia. Então Cristo já pagou todos os pecados. Agora, seria justo da parte de Deus? Presta atenção na lógica. Se Jesus já pagou todos os meus pecados, e agora Deus vai me condenar por causa dos meus pecados? Você já viu algum julgamento, a pessoa ser absolvida e depois ela ser condenada por um Deus justo? Não faz sentido. Se Jesus já pagou todos os meus pecados, por que agora eu vou ter que pagar pelos meus pecados? Agora, não confunda perdão dos pecados com consequências do pecado. Seus pecados já foram todos perdoados. Agora, por causa das nossas escolhas, por causa das nossas loucuras, a gente às vezes sofre as consequências do pecado. Eu não estou falando aqui que eu fui disciplinado por Deus, mas Jesus já pagou pelo meu pecado. Mas Deus, às vezes, Ele tem que nos disciplinar. Às vezes a gente tem que sofrer por algumas consequências do pecado. Mas o seu pecado já foi pago. Está consumado. Está pago. Eu não sei se vocês são dessa época. Eu sou de uma época que meu pai comprava com caderneta. Alguém aqui comprou com caderneta? Os mais velhinhos, né? Comprava com caderneta. Meu pai, ele não tinha dinheiro, então ele comprava numa caderneta. E aí no fim do mês ele recebia, ia lá, o dono do armazém, na época chamava Secos e Molhados, o dono do armazém pegava um carimbo na caderneta e batia lá na caderneta: está pago. E aí ele começava o mês comprando. É isso que Cristo fez por você. Lá na cruz, quando Jesus disse assim: está consumado, é Jesus carimbando a dívida do nosso pecado, dizendo assim, em outras palavras: está pago, está consumado. Eu já paguei. Mas muitos de vocês que vieram de uma teologia
por obras, ainda quer pagar algum pecado. Então tem gente que infelizmente quando traz a sua contribuição, acha, não, eu preciso levar alguma coisinha lá hoje, porque essa semana eu aprontei demais. Então preciso levar uma oferta, preciso levar uma cesta básica. Não que você não deva trazer, você deve trazer, mas esse não deve ser o motivo para você trazer. O seu motivo de trazer é gratidão, louvor, porque Deus fez. Não para pagar algum pecado. Tem pessoas, infelizmente, que hoje eles sobem escadas de joelhos para pagar o pecado. Tem pessoas que andam aí 200 quilômetros para pagar o pecado. Mas eu quero dizer para você que a Bíblia diz que você foi justificado não por obras, não por mérito, não por aquilo que você faz, mas por aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. E hoje nós vamos celebrar a ceia daqui a pouquinho, por causa daquilo que Ele fez. Amém? Dando isso como introdução, agora vamos falar sobre os frutos da justificação. E eu prometo para você que a gente não vai passar muito do horário, que nós temos ceia ainda. Aleluia. Então vamos lá. Os frutos da justificação. O primeiro fruto da justificação, segundo Romanos, é que agora nós temos paz com Deus. Diga assim, eu tenho paz com Deus. Mas diga mais forte, eu tenho paz com Deus. Romanos 5:1 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos o quê? Paz com Deus. Nós temos agora paz com Deus. Eu não estou em guerra com Deus, eu não estou fugindo de Deus, eu não preciso me esconder de Deus, porque Jesus pagou o preço pelo meu pecado, e agora Deus está satisfeito com o sacrifício de Jesus, e agora eu tenho o que, irmãos? Paz com Deus. Paz com Deus. Por que você tem paz com Deus? Porque Jesus já pagou o seu preço. Jesus já levou a ira de Deus. Enquanto outras religiões se esforçam, se esmeram para ter paz com Deus, eu quero declarar para você hoje aqui: nós temos paz com Deus por causa do sacrifício de Jesus. Eu ouço alguns irmãos dizendo assim: pastor, eu estou em luta com Deus, eu estou em guerra com Deus, eu estou fugindo de Deus. Não, filho, estou em paz com Deus. Eu estou em paz com Deus. Eu sei que Jesus já levou os meus pecados, e agora, quando eu olho para Deus, eu não vejo um tirano, alguém que está querendo me prejudicar. Mas agora, na justificação, quando você erra, você não deve correr de Deus, você deve correr para Deus. Então quando você pecar, e uma hora ou outra nós vamos cair, infelizmente, você não fuja de Deus, você corra para Deus. Ele não é o seu problema, Ele é a solução dos seus problemas. Quantos podem dizer um glória a Deus por isso? Então agora nós temos paz. Eu não estou mais em guerra com Deus, eu não estou mais em luta com Deus, eu não estou mais fugindo de Deus. Não, eu estou o quê? Em paz. Não por causa do que eu fiz, mas por causa daquilo que Cristo fez por mim. Quantos entendem que eu estou falando? Dá uma glória a Deus. Eu sei que alguns de vocês olham para mim com uma carinha, como se eu estivesse exagerando. Mas eu não estou exagerando. Isso aqui é a Bíblia Sagrada. Nós somos uma igreja de origem reformada. É que você está tão acostumado de viver debaixo de condenação, e alguns pastores perturbam você, ou você vem no culto, ou você vai para o inferno, ou você vem no círculo oração, ou Deus vai mandar um porrê na sua cabeça, que quando você ouve o evangelho, você fala: mas é isso aqui só? É isso aqui. Você tem que desconstruir aquilo que foi construído na sua cabeça pela religião. A religião quer o quê? Quer te condenar. A religião quer te acusar. A religião quer que você viva pesado e venha aqui no domingo do descarrego. Eu preciso ir lá para dar uma descarregada. Mas aqui não. Aqui não tem sessão do descarrego. E se tem, é só uma vez lá no encontro com Deus. Lá já descarregou, agora você tem o Espírito Santo, você nasceu de novo, você é filho de Deus, seu nome está no livro da vida, você foi declarado justo, agora eu estou em paz com Deus. Estou em paz com Deus. Aleluia. Aleluia. Deu para entender? Aleluia. Eu fico triste, eu estava conversando com o pastor Aloysio semana passada, é porque infelizmente a maioria das igrejas não pregam a doutrina da justificação. E alguns não pregam. Pastor, por que eles não pregam? Por duas razões.
Primeiro, alguns não pregam porque não conhecem, não estudaram. E outros não pregam, sabe por que eles falam que não pregam? Eu conheço alguns pastores que dizem assim: pastor, se eu pregar isso aí, o povo vai cair no pecado. Se eu falar isso que o senhor está falando na minha igreja, que Jesus já pagou todos os pecados passados, presentes e futuros, meu povo vai cair na gandaia. Aí eu falo: você não tem uma igreja, você tem um grupo de pagãos lá. Porque quem nasceu de novo não quer viver no pecado. Porque a nossa salvação, ela tem 3 tempos. A nossa salvação, ela é passada no tocante do nosso espírito. Nós nascemos de novo e fomos justificados. Agora a nossa salvação também é presente, porque nós estamos num processo de santificação, para Deus formar o caráter de Cristo em nós. Mas a nossa salvação também ela é futura, porque depois que nós morrermos, nós ressuscitaremos com o corpo glorificado. Quantos entendem que eu estou falando? Dá um glória a Deus. O segundo fruto da justificação, se o primeiro agora nós temos paz com Deus. E eu vou falar para você, antes de chegar no segundo eu tenho que falar isso aqui. Se você tem paz com Deus, você está em paz com Deus? Os que não disseram amém, não estão? Você está em paz com Deus? Eu estou em paz com Deus. Eu não estava em paz comigo mesmo, porque eu bati muito em vocês, mas com Deus eu estava em paz. Quem está perdoado, obrigado. Quem tem paz com Deus, tem paz no coração. Porque ele não está mais debaixo de culpa, ele não vive atormentado pelo diabo, o diabo não o acusa mais, e se acusa, você tem argumento para dizer essa acusação não serve. Então agora você tem paz de Deus. Todo crente que entendeu a doutrina da justificação, ele não vive perturbado, porque agora ele está em paz com Deus. E agora ele recebeu a paz de Deus. Quantos têm a paz de Jesus aqui? Eu tenho a paz, a Jesus dá paz de Deus. Essa paz maravilhosa, essa paz que excede todo o entendimento. As pessoas não entendem, ela fala assim: mas você está endividado, você está com problema na família, você está com problema financeiro e você está em paz. Você fala: estou em paz, estou em paz, estou em paz. Mas aquela outra pessoa tem dinheiro, está tudo bem e ele não está em paz. Ele fala que a minha paz é a paz de Deus. Eu estou em paz com Deus, mas agora eu tenho a paz de Deus. Agora deixa eu entrar num aspecto que envolve a igreja. Quem tem paz com Deus e tem paz no coração, ele vive em paz com os irmãos. Essa turminha que fica atazanando a nossa vida aí, que não tem paz. A vida deles é um inferno e eles falam: eu também vou infernizar você. E às vezes pode ser só sua mulher, seu marido. Você tem muita paz, eu quero infernizar um pouquinho a sua vida. Eu quero, você tem muita paz. Mas essas pessoas que querem infernizar nossas vidas, vamos voltar agora, elas não têm nem a paz com Deus, e elas não têm a paz de Deus, e elas não têm paz com ninguém. Você conhece gente que vive sempre perturbada? É porque ele não entendeu. Ele não entendeu o evangelho. Porque quem tem paz com Deus, quando ele chega perto de alguém, ele só vê o lado bom da pessoa. Agora quem não tem paz de Deus, ele fica olhando os defeitos. Está muito gordo, está muito gordo. Filho, você não está em paz com Deus. Deixa eu com a minha barriga aqui, que eu estou vivendo muito bem com ela, e não é da sua conta. Primeiro fruto da justificação é o que, irmãos? Paz com Deus. Eu quero dizer alto e bom som para você, meu irmão: fuja da religião. Tem religião que quer que você venha no culto, mas por motivos errados, para você perder a sua perturbação. Você não precisa viver perturbado. Você tem paz com Deus. Eu me lembro uma vez, dificilmente eu jogo futebol de domingo. Dificilmente. A não ser quando eu estou de férias. Mas há 16 anos atrás, era pastor aqui, eu estava de férias lá em Caraguatatuba e eu fui jogar bola num domingo. E sabe o que aconteceu? Eu quebrei o tornozelo. Quebrei o tornozelo. Mas no lugar de eu ficar em paz com Deus, o irmão falou assim para mim: você sabe por que você quebrou o tornozelo, pastor Silvio? Porque você jogou bola de domingo.
E aquilo entrou na minha cabeça. Olha, não estou dizendo que você deve jogar ou não jogar, isso aí é coisa sua, da sua consciência. Mas não acha que Deus vai quebrar o seu tornozelo porque você pecou. Ele nem disse que eu tinha pecado, mas Deus não é assim que trata os seus filhos. Se Deus não quer que você faça isso, Ele primeiro vai falar com você. Segundo, depois Ele vai disciplinar você. Deus não é quem quebra tornozelo. Quem quebra tornozelo é um zagueirão aqui, que nem o Evânio, que não sabe na bola. Mas volta para cá, Will, obrigado. Então, primeiro fruto da justificação é que nós temos o que, irmãos? Hoje é dia de ceia. Dia de ceia. Tem igrejas, não essa, que tem gente que na hora que for distribuído os elementos, o pão e o cálice, ele vai dizer: vou dizer para você, a maioria das igrejas, examine você, filho. Se você for examinar você tem um monstro aí dentro de você. Você tem um monstro aí. Se você for examinar aqui, você não deve tomar ceia, você não tem nada, você tem que ir lá no viaduto e se jogar. Examine você. Esse examinar de Paulo não é examinar eu, porque se eu for examinar a minha natureza, filho, eu sou um monstro disfarçado. Eu sou um monstro, aqui tem uma natureza terrível dentro de mim. Agora eu vou examinar, essa semana eu fui legalzinho, eu tratei bem minha mulher, eu não xinguei ninguém, não dei uma canelada a ninguém, eu vou participar é assim que eu participo da ceia? Aí o mérito é de Cristo ou é meu? É meu. Mas não, quando Paulo diz examine-se, pois o homem a si mesmo, é examinar se você está em Cristo. Porque o que faz a diferença na sua vida não é você, é Cristo. Vocês não gostam, mas eu vou ter que falar isso aqui. A única coisa boa que tem na sua vida é Cristo. Porque tem uns aqui que acham: Deus me escolheu também porque eu era uma pessoa maravilhosa. Como Ele não ia escolher eu, né? Esses dias eu falei para um irmão aqui na igreja que tudo que eu faço de bom é Cristo, e tudo que é ruim sou eu mesmo. Não, pastor, não é possível que eu não tenha nada de bom. Eu falei: irmão, você não tem nada de bom. Não aproveita nada, joga tudo fora. O que você tem de bom é Cristo. Cristo em você. Eu não saí do ponto primeiro ainda, vamos para o ponto segundo. Mas quando der a hora eu paro. O segundo fruto da justificação, olha só, Romanos 5:2. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, a qual agora estamos o que, irmãos? Firmes. O segundo fruto da justificação, se o primeiro é a paz com Deus, o segundo é que agora você tem acesso a Deus. Você tem acesso a Deus. Se a justificação foi algo no passado, que Deus te declarou justo, você é justo diante de Deus, você diante de Deus é como você não viesse cometer nenhum pecado. Agora você tem acesso à graça de Deus. Você tem acesso o quê? Ao favor imerecido. Isso significa duas coisas. Primeiro, significa que você foi introduzido à realeza de Deus. Significa que você tem acesso agora à sala do trono de Deus. Significa que você agora tem acesso ao favor de Deus. Significa agora que você tem acesso a ter intimidade com Deus. Significa agora que você pode ter intimidade com Deus. O segundo fruto da justificação é que você agora tem acesso. Antes, você era filho da ira. Você não tinha acesso. Você não tinha acesso a Deus. Mas porque você está em Cristo e Cristo está em você, agora você pode dobrar o seu joelho e falar: quando eu oro, os céus se abrem. Quando eu oro, agora o favor de Deus vem sobre a minha vida em nome de Jesus Cristo. Então, porque você agora, Deus olha para você, porque Deus não ouve pecador. Deus tem que ouvir alguém que é justo. E como você foi justificado, você agora pode chegar
a Deus. Antes você era um miserável pecador, eu era um miserável pecador, eu tinha que bater no peito, eu sou miserável, Senhor, e era mesmo. Agora não, agora você foi justificado, declarado limpo, justo, purificado, você foi absolvido, agora você pode chegar na presença de Deus. Aleluia, aleluia. Você sabe que nós somos uma igreja que acredita na certeza da salvação. Se você não acredita, eu compreendo. Mas nós acreditamos na certeza da salvação. E a certeza de salvação é porque nós fomos justificados. Agora nós temos o quê? Acesso a Deus. Não sei se você sabe. Presta atenção no que eu vou falar para você. Se você tiver só um pecado... Se você tiver só um pecado, você não entra no céu. Presta atenção, na minha lógica. Se você tiver só um pecado, não entra no céu. No céu não entra pecado. Eu sei que na cabeça de a maioria de vocês, você acha que o dia que você morrer, aí seus pecados acabaram. Não. A morte não é a que resolve o pecado. Quem nos justifica do pecado, quem é? Cristo, não a morte. Tem gente que acha assim, não, eu sou um salafraio. Mas o dia que eu morrer, eu vou chegar lá no céu, porque eu não vou ter pecado. Então, Cristo não precisava morrer, era só você morrer, estava tudo resolvido. Quem resolve o problema do nosso pecado, quem é? Cristo. Então você não pode ter nenhum pecado, mas é possível a gente viver nessa terra sem ter pecado? Por isso que as igrejas que não creem na justificação por ignorância ou porque não quer que seus membros saibam, eles pregam que você não pode ter certeza da salvação. Eles dizem assim, vai vivendo aí, vai levando aí. Quem sabe na última hora. E se na última hora você der uma canelada em alguém? Você serviu Deus a vida inteira, você serviu a Deus, vinha aqui domingo de manhã, ouvia o pastor, ia para o encontro, contribuía, mas no seu último minuto, aí você falou uma besteira. Porque pecado, faz um gol contra, porque pecado não é só atitude, pecado é pensamentos, pecado é sentimentos, pecados são disposições, pecados são palavras. E já pensou, você está lá no seu leito do hospital, como eu já ouvi muitos, lá no seu último suspiro, Deus me abandonou, pecou, já era. Entendeu? Eu já vi, porque nós pastores, e às vezes a gente tem que visitar pessoas que estão ali em fase terminal. Só que a pessoa está muito ruim, e às vezes ela fala coisa que não deve. Aí ela morreu. Lá no céu, não pode entrar nenhum pecado. Essa pessoa que falou, Deus me abandonou, já era. Então, filho, você não precisa viver assim. Saiba que os seus pecados lá do futuro também já foram pagos. Já foi consumado. Então, o segundo fruto é que agora você tem acesso à realeza de Deus. Você tem acesso agora à presença de Deus. Eu não sei se vocês conhecem o livro de Esther na Bíblia. Esther, uma mulher de Deus, tem um livro da Bíblia, acredita em mim, chamado Esther. Esther foi uma rainha. Só que na época, na cultura da época, o rei era o Assuero. Se alguém entrasse na presença de Deus, na presença do rei, sem permissão, a cultura da época, essa pessoa seria fulminada. E a rainha Esther, ela tinha uma grande peleja, porque queriam destruir o povo de Israel, e ela precisava interceder pelo povo de Israel, e ela correu um risco de morte de entrar na sala do rei. Se o rei não estendesse o cetro para ela, ela seria morta e fulminada. Mas se o rei estendesse o cetro, ela seria absolvida. E a rainha Esther está lá no livro de Esther, capítulo 5, verso 2, diz assim: quando o rei viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou a ponta do cetro. E o rei perguntou: que há, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja metade do reino, será dado a você.
Quando a rainha Esther entrou na sala, o rei estendeu o cetro de ouro, significando: você tem acesso à minha presença. Eu quero dizer para você, quando você veio a Jesus, Jesus estendeu o cetro para você. Agora você tem acesso à presença de Deus. Aleluia. Quantos podem dar um glória a Deus e aplaudir ao Senhor? Aleluia. Diga aí para o seu vizinho: primeiro, você tem paz com Deus. Segundo, agora você tem acesso a Deus. Aleluia. Acesso a Deus. Aleluia. Eu estou percebendo que alguns de vocês, pela carinha, vocês estão assim, perplexos dessas coisas. É tão bom que você fala: não é possível que isso seja verdade. Esse é o evangelho. É que foi pregado para você um outro evangelho. O terceiro fruto da justificação é que a Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 5, verso 3, e eu vou parar aqui no terceiro, não vai dar tempo de falar os 5, porque eu não quero passar do horário. E ninguém falou: mas também não precisava. E se falar atrasado também não precisa. Romanos 5, verso 3, brincadeira. Diz assim: não só isso, e é pouco, paz com Deus e acesso ao favor de Deus não é pouco. E Paulo vai dizer assim: mas não é só isso não, tem mais coisas aí. Talvez eu termine essa mensagem na quarta, viu? Mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz o que, irmãos? Perseverança. A tribulação produz o que? Perseverança. Pastor, qual que é o terceiro fruto da justificação? O terceiro fruto da justificação, eu vou dizer uma coisa para você. Quem é justificado, ainda que ele passe por tribulação, ele continua alegre. Paulo vai dizer assim: não só isso, mas também nos gloriamos na tribulação. Eu não vou enganar você, irmãos. Nesse mundo aqui, nós vamos passar por tribulação. Jesus disse assim: no mundo tereis aflições, tribulações, lutas. Quem tem luta aqui, levanta a mão. Os que não levantaram a mão são querubins, serafins, anjos, arcanjos no nosso meio. Agora, nós vivemos num mundo caído, sim ou não? De vez em quando as pessoas falam: pastor, mas as coisas nesse mundo estão tudo assim viradas. Filho, aqui não é a Nova Jerusalém. Aqui é um mundo caído, é o que sobrou do mundo caído. E eu acho ainda que não está dos piores. Agora, nesse mundo aqui nós vamos passar por tribulações, lutas, adversidades. Pessoas vão se levantar contra nós. Vamos ter problemas financeiros, vamos ter problemas familiares. Vocês viram, eu preguei há 2 semanas sobre Jó. Jó teve problema de saúde, financeiro, perdeu os filhos, os amigos acusaram. Bem-vindo a esse mundo. Que tem gente que acha que esse mundo aqui, olha, precisamos aqui agora de um novo presidente, que isso aqui vai mudar. Filho, isso aqui é um mundo caído. O compromisso de Deus é com o seu reino, e o reino dele, infelizmente, não é desse mundo. Não é um presidente que vai mudar isso, não são os deputados. A esperança de um crente não é nesse mundo. A esperança do crente é no reino de justiça, paz e alegria, que é o reino de Deus. Aleluia. Agora, você sabe qual que é a boa notícia? Que você vai passar por tribulação. Essa semana mesmo eu tive uma semana tribulada pela besteira que eu fiz aqui no domingo. Tem tribulação. Agora, a boa notícia é que você vai passar por tribulação, mas você vai ter uma alegria no seu interior. Ninguém pode tirar a alegria da salvação do seu interior. Agora, tribulação fala de sofrimento. Quem gosta de sofrer aqui? Ninguém. Nós não somos masoquistas. Nós queremos viver bem. Nós queremos estar bem em todo o tempo. Mas infelizmente tem coisas que nós erramos. Tem pessoas que vão errar conosco, e nós vamos às vezes ficar numa tribulação. Sim ou não? Agora, quem é justificado,
ele vai passar por tribulação, mas ele não vai perder a alegria de ser salvo. Ele vai enfrentar a tribulação. Agora, tribulação é sofrimento, sim ou não? Agora, o sofrimento para o ímpio é apenas, para o ímpio, sofrimento para o ímpio é apenas uma antecipação do que ele vai sofrer no inferno. Quando o ímpio sofre, é mais ou menos assim: aqui ainda não é o inferno, isso aqui não é o inferno, isso aqui vai piorar muito. Mas na Bíblia, o sofrimento para quem é justificado é pedagógico. Quando um crente passa por sofrimento, como Jó passou, como José passou, como Abraão passou, não tem desperdício. Quando Deus permite que você sofre, é que Ele quer ensinar algo para você. Eu não sei o que você está passando agora, mas Deus não desperdiça nada. Esse sofrimento que você está passando, Deus quer ensinar alguma coisa na sua vida. E esse sofrimento que você está passando, você vai passar por ele, vai atravessar por ele, e do outro lado você vai estar mais parecido com Jesus de Nazaré. Aleluia. Então, para o ímpio, o sofrimento é apenas uma antecipação do que ele vai ter lá no inferno. Vai piorar. Para o crente não. Paulo, ele disse assim que as tribulações são motivos de glória. A ponto que as tribulações na vida de quem é justificado não vêm para destruir, vêm para te purificar, vêm para te moldar, vêm para te santificar, vêm para te atrair para Deus. Tem pessoas que Deus precisa mandar tribulação, porque senão ele vai se afastar de Deus, e Deus disciplina quem Ele ama, e Deus não abre mão de você. Então Ele fala: ó, esse meu filho, ele não está indo mais na igreja de domingo, ele não está indo mais para a célula, ele agora só está pensando nas coisas do mundo. Então vamos dar um ensino pedagógico para ele, uma tribulaçãozinha para ele. Porque o desespero do homem é a oportunidade de Deus. Talvez você está aqui hoje porque você está passando por uma tribulação. Talvez se você não tivesse precisando, você hoje estaria em qualquer lugar, menos aqui. Mas Deus fala: aquela filha está precisando de uma tribulação, de uma luta, de uma adversidade. E essa adversidade não é para te destruir, é para te aproximar de Deus, é para te purificar. E quando você volta para Ele, você atravessa essa tribulação e continua a sua caminhada para a glória de Deus. Aleluia!